E toda a tua família. Então, só refrisando aqui. Então, nos últimos 50 anos não houve nenhuma invenção assim grandiosa que produzisse alguma revolução. Houve aperfeiçoamento, né? Desde que Thomas Edison inventou a lâmpada, surgiu a lâmpada de mercúrio, de iodo, que é o LED, passou da incandescente para lâmpadas frias que nós vemos hoje. Nós vemos que os motores à explosão, houve uma grande evolução neles, mas não houve uma invenção nova. É isso que eu estou dizendo. Então, desde que pararam-se as invenções, pararam-se a corrida por ser o primeiro. Então, já não há mais aquele desespero em ser o primeiro. Eu me lembrei de que os veículos também que foram lançados, né, tinha sempre aquele vontade de ser o primeiro. E eu me lembrei de um que tem o nome de Ômega, uma certa referência ao alfabeto grego, que é a última letra do alfabeto. Então, de um tempo para cá, a grande preocupação é em ser o último, né? Não o último colocado, mas é o último lançamento. Houve um tempo em que as pessoas queriam comprar o primeiro lançamento de celular. Hoje ninguém quer mais, quer sempre o último lançamento. Então, só para você entender uma coisa, o que eu estou dizendo aqui nesta noite é que nós também, de certa forma, nós andamos nessa batida, nessa mesma pegada. Uns querendo ser os primeiros, né, em alguma situação, buscando ser o primeiro, e outros querendo ser a última novidade, o último biscoito do pacote. E pensando nisso, aí eu conversando com Deus e tentando aprender alguma coisa que Deus me ensine, que eu tenha aprendido nos últimos dias, para compartilhar com vocês. E hoje estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma palavra, compartilhar com vocês aquilo que eu já recebi no meu espírito. Isso aqui não é uma mensagem para você. Eu não sentei, me debrucei preparando uma mensagem para ninguém. Eu não sou mensageiro, eu já falei isso algumas vezes. Aquilo que eu recebo, aquilo que eu aprendo, aquilo que Deus transmite ao meu espírito, eu compartilho com os irmãos. E eu creio que assim como serviu para mim, vai servir para você também em alguma área, em algum momento, em alguma circunstância. Para você entender, hoje nós vamos falar nessa questão, não de ser o último colocado, mas é aquele que persevera. É o último a desistir, ou é o último a largar a espada, se for o caso. Não desistir nunca. Então hoje eu quero meditar um pouco com vocês em um texto que eu vou pegar por base Daniel, capítulo 12, verso 13, que vai dizer assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e no final dos dias te levantarás para receber a tua herança. Algumas traduções vai dizer: Tu, porém, persevera até o fim. Então nisso eu quero aqui já começar essa ministração chamando a atenção para esse fato. Eu nunca tive a preocupação em ser o primeiro a começar alguma coisa. Pelo contrário, porque eu me conheço. E eu sei que quando eu me lanço em alguma coisa, é para ir até o fim. Eu me recordo que há muito tempo atrás, ainda na época do pastor Walter, nós tínhamos uma programação de rádio. Era na Rádio Cultura, AM, das 23 às 11 horas, das 23 às 0 hora da noite, de segunda a sexta-feira. O primeiro dia que foi inaugurado lá, foi dado início à programação, eu não fui no primeiro, não fui no segundo. A primeira semana praticamente eu não fui, porque
grande parte dos irmãos da igreja foram e encheram o estúdio, encheram a sala de espera, ou seja, era muita gente. Eu falei, tem gente bastante, não precisa de mim lá agora. Passado um certo tempo foram diminuindo o número de irmãos e muitas vezes eu fui lá sozinho fazer a programação. Quer dizer, eu não fui o primeiro, eu não fiz o primeiro programa, mas talvez eu fiz o último, eu não me lembro agora exatamente, mas é bem provável que o último programa eu encerrei ele. Da mesma forma, quando o pastor Carlos veio para cá, nós começamos na Rádio Paranavaí das 23 às 0 horas, de segunda a sexta, estávamos lá. Muitas vezes íamos em dias de frio, chuva. No começo foi a mesma coisa, muita gente, bastante gente no primeiro programa. De certo ponto para frente foi se diminuindo. Mas eu, depois que começaram a desistir, foi que eu entrei. E eu fiz um dos últimos programas da rádio Paranavaí. Depois nós passamos para a Rádio Escala e assim a FM. E assim alguns irmãos estiveram ali conosco, o presbítero Almiro, Eliseu, tantos outros irmãos que agora eu não vou lembrar o nome de todos. Os jovens também fizeram programação ali. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui nesta noite é exatamente para isso. Às vezes nós nos lançamos em um projeto, num propósito, nos lançamos em busca de realizar alguma coisa, seja ela qual for, na área pessoal, profissional, ministerial, relacionamentos. Nós devemos sempre avaliar. Eu carrego comigo, e é marcante isso, e eu já falei aqui uma vez e volto a falar de novo. O meu pai tinha um lema, e não só ele, mas boa parte dos mais antigos tinha essa expressão, era quase que um slogan, é quase que um logotipo, carregava marcado, né? Não era só uma frase, não era só slogan, você praticamente carregava marcado no peito. Dou um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Quando eu falo em briga aqui, eu não estou dizendo de briga no sentido literal, mas estou falando de desafios, né? Então eu aprendi desde muito cedo a importância de avaliar bem as circunstâncias, avaliar as situações e pesar na balança e saber que depois que você empenha uma palavra, depois que você levanta a tua mão e depois que você se compromete, você não deve voltar atrás de jeito nenhum. Então, por essa razão, eu aprendi desde muito cedo que quando eu entro em uma guerra, quando eu entro em uma batalha, quando eu entro em um propósito, eu não posso parar no meio do caminho. Então nós vemos aqui, quando Deus fala com Daniel, Daniel estava lá na Babilônia, passou por várias situações, cova dos leões, passou por tantas coisas, reis se levantaram, reis caíram, mas Deus falou, tu porém, vai até o fim. Que fim? Então nós vemos que a expressão fim não é só fim de término, terminou, chegou ao fim. Não, esse fim também pode significar vai até o fim no sentido de objetivo, propósito, sei lá, algo que o fim como destino, não como predestinação, ou seja, aonde eu vou chegar. Como que você pegasse uma condução em um determinado ponto e fosse até o destino final, até o fim da linha, né? Não é o fim do mundo, mas até o fim do teu ministério, o fim do propósito, o fim do chamado. Então, quando Deus está dizendo a Daniel, tu, porém, vai até o fim. Então, não era somente para Daniel que Deus estava falando isso, mas para nós também, para mim e para você. Quantas pessoas que hoje, exatamente hoje, você já pensou em abandonar tudo, parar, desistir? Porque durante esse período, essa caminhada, durante esse processo, essa jornada, você tem passado por algumas situações desagradáveis, algumas situações que não são fáceis, e de repente você acha que desistir é a melhor saída.
mas eu entendo o seguinte, que nós saímos de um ponto de partida e temos um destino, um objetivo, um propósito. E não tem como eu chegar no propósito sem passar pelo deserto, vamos colocar assim. O povo, quando saiu do Egito, eles tinham um destino, o objetivo final. O fim, o objetivo da saída do Egito era entrar na Terra Prometida. Mas nesse trajeto tinha mar, tinha desertos e tinha os inimigos. Então era necessário passar por tudo isso para chegar ao fim, ao propósito. E no meio do caminho muitos deles acharam melhor voltar. Muitos deles acreditavam que era melhor desistir. Mas não é a melhor saída. É melhor prosseguir até o fim. Porque o deserto, a adversidade, o mar e os adversários, eles não é o teu destino. É o processo. O deserto, o mar e os inimigos foi o processo pelo qual as pessoas que saíram do Egito precisavam passar para chegar na Terra Prometida. Da mesma forma que nós estamos em busca do sucesso, ser bem-sucedido. Não estou falando de fama, ser bem-sucedido em tudo aquilo que nós fizermos nos relacionamentos, no ministério, na vida profissional. Todos nós queremos ser bem-sucedidos no final das contas. Mas para sermos bem-sucedidos, nós vamos atravessar mares e desertos para chegar ao fim. Então o mar e o deserto, a dor e a tristeza não é o teu destino. É só um processo para chegar até no destino. Então não desista agora, não desanima agora, não pense em voltar atrás agora. E acho que a Eclesiastes vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O começo sempre é frustrante, decepcionante. O começo nem sempre é aquela maravilha. Então nós vemos muitos personagens na Bíblia, inclusive tem uma canção do Samuel Mariano, que ele vai falar mais ou menos, vai falar nesse sentido, eu não lembro a letra exata aqui da canção, mas vai dizer que às vezes nós olhamos para o momento e não avaliamos a história. Ele fala de Moisés, fala de Davi, ou seja, olhando para o momento em que Davi matou Golias, né? Mas quando você olha a história de Davi, é uma história triste, não é tão bela. Quando você olha para a história de Moisés, né? Tocando no mar, o mar se abrindo, o momento ali é lindo. Mas quando você vê o começo da história, o trajeto, as pisadas na bola, o egípcio que ele matou e enterrou, quando era para ele falar com a rocha, ele foi lá e feriu, foi reprovado por Deus, e Deus não permitiu que ele entrasse na Terra Prometida junto com aqueles que saíram do Egito. Então nós vemos a história em si, é uma história que não é lá muito bela, mas houve o momento. Houve no fim das contas, no fim de tudo, foi bom, porque houve crescimento durante a caminhada. Então nós precisamos atentar para esse fato, que o começo nem sempre é o mais belo. Se você pegar a história pessoal de algumas pessoas, amigos, conhecidos, pais e avós teus, você vai ver que o começo deles foi sofrido. Se eu parar aqui para contar um pouco da minha história, o começo foi sofrido. Hoje alguém olha assim e fala, o cara tá bem. E graças a Deus hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem. Se comparado com o princípio, o começo. Então se eu contar, alguém fala, não, você não passou por isso, eu passei. E eu não vou entrar em detalhe agora, mas a gente vê que todo começo é difícil, todo começo é penoso. Quando você olha, depois que você já atravessou o mar, já atravessou o deserto, e você olha para trás, você vai dizer, eu não acredito que eu consegui, eu não acredito que eu passei. Se tivéssemos desistido conforme muitas vezes tínhamos vontade, então estaríamos numa situação bem desagradável.
Então os desertos, os mares, as adversidades são necessários para o aperfeiçoamento e o crescimento. Não é hora de desistir, não é hora de parar. Eu me dirijo aqui a você que está pensando que a melhor solução é desistir, que a melhor solução é parar com tudo. Eu digo para você, não é. Não é. A melhor solução é enfrenta de peito aberto e cabeça erguida. Vá em frente, passe pelo que tiver que passar, atravesse o mar, atravesse o deserto, porque é do outro lado que você vai cantar o hino da vitória. É do outro lado, é depois de algum tempo, é depois de muito tempo, é depois de muita lágrima, é depois de muito suor, é depois de muito esforço, é depois de muito trabalho que você vai colher os teus frutos. Então, se você desistir agora, se você parar agora, você não vai colher os frutos daquilo que foi semeado. A Bíblia vai dizer, acho que em Salmos ou Provérbios, que aquele que semeia chorando, com lágrimas, ele voltará colhendo os seus feixes, os seus molhos. Ou seja, ainda que a semeadura seja com lágrimas, no final das contas vai ter colheita. Eu não estou dizendo aqui que a vida é um eterno sofrimento. Não. No meio, é que às vezes quando a gente vai puxar pela memória, o que mais marca são as situações tristes. O que mais fica marcado na nossa mente, na nossa memória, no nosso coração, são as dores, porque elas causam marcas, trazem feridas profundas. Então, quando a gente dá uma olhada para trás assim, muitas vezes as primeiras lembranças são das lutas, são das dores, são dos sofrimentos, são das decepções, são dos momentos desagradáveis. Mas no meio de tudo isso houve coisas boas e agradáveis também. Só que aí a gente tem que focar em pensar e lembrar somente das coisas boas que aconteceram no decorrer da história. Então eu quero que você, nesta noite, que está pensando em desistir, voltar para trás, antes de desistir, porque você está olhando para a dor, para a adversidade, para as frustrações, pelo que não deu certo, olhe para as coisas boas que aconteceram. Olhe para as boas lembranças, procure por elas, você vai ver que lá estão. Então não foram só dores, não foram só sofrimentos. Se nós vermos o pessoal, vamos pegar aquele exemplo dos outros, que é mais fácil, né? Sempre é mais fácil olhar para os outros. O povo que saiu do Egito. Então eles olharam e eles viam deserto, sol quente, eles viam a escassez. Não faltou pão, mas faltava lá as cebolas, os alhos, os pepinos e os melões que eles tinham no Egito. Então eles olhavam para essa circunstância. Lá no Egito, embora eram escravos, mas eles não precisavam lutar com o exército inimigo, se bem que Deus é quem livrava eles de todos. Mas se nós olharmos, se eles fossem olhar, no meio de tudo aquilo teve um mar vermelho que se abriu, teve o maná que desceu do céu, teve águas que foram transformadas, águas salgadas, amargas que foram transformadas em água potável, água boa para se beber, água que saiu da rocha, houve codornizes, né, fartura de alimentos, ou seja, nos detalhes Deus estava lá cuidando deles. Então aconteceu coisas que na mente deles eram desnecessárias, vamos assim dizer. Porque tem coisa que a gente vai falar, isso é desnecessário, eu não precisava estar passando por isso, eu não precisava. É onde é que Deus está que Ele permite que essas coisas aconteçam. Então às vezes nós achamos que é desnecessário, mas faz parte do processo da forja, né, de sermos forjados, de sermos fortalecidos. Então tem hora que as circunstâncias, as adversidades, ela ajuda na formação do caráter, da personalidade, ela ajuda na formação da índole, ela forma as fibras, né, que nos fortalece e que faz de cada um de nós um soldado, um guerreiro, um lutador e um vencedor. Então, não é só as coisas boas que são necessárias. Muitas delas, aquelas que nós desconsideramos ou achamos que não precisava, são tão importantes quanto as boas coisas que nos acontecem. Então nós vemos que
o mar vermelho que se abriu foi tão importante quanto o deserto. Porque enquanto eles olhavam para o deserto, Deus também mandou sobre eles uma nuvem, né? Muitas vezes a falta da água foi importante para poder valorizar na hora que tinha, né? Na hora que Deus fez jogar a água da rocha. Então, essas coisas são necessárias e importantes. Então, não despreze de forma nenhuma. Eu quero aqui falar especialmente às pessoas aos casados, né? Então, tem muita gente, eu tenho percebido que nos últimos anos, de um tempo para cá, a frequência e a facilidade com que as pessoas desistem facilmente dos sonhos. Pessoas que um dia sonharam em ter uma família, pessoas que sonharam em casar-se, pessoas que sonharam em ter filhos, e depois que deu o primeiro passo, começou a caminhar nesse propósito, veio as circunstâncias, veio as adversidades, veio os problemas e simplesmente desistiu. A palavra de Deus para você hoje é essa: tu, porém, vai até o fim, cumpre o propósito, tu, porém, vai até o objetivo final. Quando você deu o teu sim, quando você se comprometeu, você tinha um sonho, tinha um projeto, tinha um propósito. Não permita que esse sonho, esse projeto, esse propósito seja assim jogado fora. Não despreze, porque eu creio que quando os teus sonhos estavam sendo gerados dentro de você, foi o próprio Deus que estava lá gerando os teus sonhos. E muitas vezes nós mudamos o foco e deixamos de lado os sonhos que muitas vezes nutriram e nos fortaleceram e abandonamos. Eu me lembro que esse ano vai fazer em novembro vai fazer 28 anos que eu trabalho na mesma empresa. E assim que eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a trabalhar em novembro de 1992. Eu casei em setembro de 93. Então eu tinha um propósito, eu tinha um sonho de casar-me, ter uma família. Então assim que eu entrei nessa empresa, você pensa que foi fácil? Não foi, meu. Não foi. Não foi. Eu era apenas um jovem de 19 anos. Pesava menos de 70 quilos. Um engradado de refrigerante. Pesava metade que eu, rapaz. Era metade do meu peso. Chegava no fim do dia, eu tava esbagaçado. Se eu mostrar pra você esse ombro aqui, alguns que me conhecem mais de perto sabem. Até hoje tem um calo e um tufo de cabelo que nasceu aqui. De tantas caixas de refrigerante que passou por aqui. Não foi fácil. Aí algumas pessoas nos veem hoje. Falam, você não tem uma vaguinha lá pra mim? Fala, tem. Quando tem, é claro. Mas muitos deles, muitas pessoas, aquelas mesmas pessoas que achou por causa, depois de 20 e tantos anos, e me vê agora, quando começa a falar, não, isso aqui não é pra mim, e desistem. Eu conheço pessoas que falaram comigo e eu ajeitei, trabalhou um dia, não voltou nem para receber a diária. E eu digo para você que estava muito mais fácil, muito mais leve do que há 25 anos atrás. Mas eu só cheguei até aqui porque eu não desisti. Eu me lembro que na época tinha um irmão meu que trabalhava lá, que já é falecido hoje. Alguém falou para ele assim, teu irmão não vai aguentar até o final do dia. E chegou a apostar com ele. Falou, eu aposto com você que ele não vai aguentar. Mas eu tinha um propósito.
eu tava comprando, eu tinha comprado um armário de cozinha, tava devendo ele porque eu saí do outro emprego, fui dispensado do outro serviço, tava devendo, precisava pagar aquele armário, tinha que comprar um sofá, eu não sabia nem onde eu ia morar, mas eu já tinha comprado um armário, um jogo de pia, sofá, cama, essas coisas, tava lá tudo para pagar. E eu lutei, não foi fácil. Tinha dia que eu chegava em casa, eu chegava a sonhar, cara. Na verdade era ter pesadelos. Não foi fácil. Ainda ontem eu estava comentando com a Paula Farias, esposa do meu Miro. Rapaz, tem hora que eu olho assim e falo, eu não acredito que eu fiz certas coisas. Então, muitas pessoas têm desistido. Eu não vou dizer que é tão fácil. Não vou dizer que é fácil. Afinal de contas, nós somos de gerações diferentes. Eu sou de uma época em que não tinha internet. Quando criança, nem televisão, nem luz elétrica, não tinha videogame. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, e tem até um dito popular, não se ofenda porque não é o meu objetivo ofender ninguém, que diz assim, a vida é dura para quem é mole. Então o que eu estou dizendo para você hoje, fortaleça-te no Senhor. E eu digo para você, eu cheguei até aqui não foi por méritos, porque por mim eu teria desistido. Por mim eu teria deixado, jogado tudo para cima. Mas existe um Deus que cuida. Existe um Deus que te dá força. Existe um Deus que te sustenta. Existe um Deus que te fortalece. Existe um Deus que cuida de você. Mas Ele cuida de você quando você se deixa ser cuidado por Ele. Quando você permite que Deus cuida de você, Ele cuida. Jesus Cristo vai dizer, acho que em Mateus 23 ou coisa parecida, acho que é verso 23, não me lembro o capítulo. Ele vai olhar e dizer, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, como a galinha que guarda e protege os seus pintainhos, te proteger, mas não quiseste. Então Deus é aquele que quer proteger, é aquele que quer guardar, é aquele que quer fortalecer, mas se eu recusar, então não tem como Ele fazer. Não que Ele não possa, mas é porque precisa partir de mim. O deixar ser cuidado, o deixar ser tratado, o deixar-se ser fortalecido. Então, eu não vou dizer que eu tenho uma vida invejável, mas quando eu olho para a situação em que eu me encontro hoje e a situação que eu estava no princípio, eu digo, obrigado, Senhor. Vencemos. Tu nos deste vitória. Tu nos trouxeste até aqui. Até aqui chegamos, porque a mão do Senhor tem nos sustentado. Então o que eu estou dizendo para você nesta noite, não olhe para as dificuldades como que sendo grandes demais, impossíveis. Olhe para ela como um desafio a ser vencido. Olhe para elas como uma meta a ser batida. Olhe para elas como um desafio. E eu costumo dizer o seguinte, e é uma verdade. Se você chegar para mim diante de uma situação, faz isso aí, qualquer um faz. Beleza. Agora, se você chegar a falar para mim isso aqui, ninguém faz. Aí você está me desafiando a fazer aquilo que ninguém faz. Então, não desafie. Então, quando eu sou desafiado, pode ter certeza que eu vou fazer o que eu puder e mais um pouco para provar para mim mesmo, não que eu precise provar para ninguém, mas se tem uma coisa que eu não gosto é de ver
ou olhar para uma situação e falar: isso aqui não tem como ser vencido, não tem como ser realizado. Alguém vai fazer. Se não eu, alguém vai fazer. Tinha uma outra expressão que o meu pai usava muito. Normalmente quando ele era desafiado a fazer alguma coisa e depois que fazia, ele todo faceiro dizia: eu nunca encontrei um tatu de 2 rabos. Eu nunca encontrei algo tão assim espetaculoso e completável para não arrancar um e deixar o outro molinho. Então os desafios, adversidades, aquilo que parece difícil, pode ser difícil até alguém fazer. É como o exemplo que eu citei no começo. O homem sempre teve um sonho de voar e durante muito tempo parecia impossível, até alguém desafiar a gravidade e colocar um objeto mais pesado do que o ar no ar, voando. Alguém poderia dizer que seria impossível transmitir ondas sonoras através do espaço, através do ar, até alguém inventar um rádio. Parecia ser difícil. Veículos automotores, autopropulsores que movem-se a si mesmo, até alguém inventar o motor a explosão. Então, de repente, você está vivendo essa situação hoje. Parece que é difícil. Parece até que é impossível. Mas eu digo para você que tem alguém fazendo. Tem alguém realizando. E esse alguém pode ser você. Então, para você que está atravessando uma situação difícil, você que está passando por um problema, e a única saída que apresenta, que aparentemente é a mais correta, seria desistir, eu digo para você: não é a única saída. Existe ainda um Deus que ouve o clamor, que responde aquele que clama e que dá vitória aos que o buscam. Então, nesta noite, a palavra de Deus para você, para todos nós, é: tu, porém, vai até o fim. Cumpra o teu propósito, cumpra o teu chamado, cumpra o teu ministério. Isso em todas as áreas. Tem muita gente que tinha um sonho de ser pai. E hoje, depois da família já completa, esposa e filhos, está jogando tudo pro ar. Jogando tudo para cima. Desistindo. Porque parece que é difícil, parece que isso não foi para você, isso é impossível, essa não foi a vida que você pediu. Semeia, semeia, semeia. Com lágrimas, com suor, porque só colhe os frutos aqueles que semeiam. Então não é desistindo que você vai vencer, não é desistindo que você vai conquistar. Não é abandonando os teus sonhos, os sonhos primeiros, e mudando de sonhos que você vai conquistar. Porque se nós pegarmos o hábito que, em meio à dificuldade, abandonarmos o barco, abandonarmos os sonhos, procurar novos sonhos, nós adquiriremos isso como hábito. Estaremos sempre mudando de sonhos, mudando de projetos e nunca concluindo aquilo que iniciamos. Mas o que Deus diz para mim e para você nesta noite é: tu, porém, vai até o fim. Nós não fomos chamados para abandonar o barco, nós não fomos chamados para parar no meio, nós não fomos chamados para ficar pelo caminho. Nós fomos chamados para ir até o fim. Então, o resultado das vitórias e os resultados dos frutos é a perseverança. Eu digo para você que, falando de mim, a parte boa, é claro, eu sou casado há 28 anos com a mesma esposa, com a mesma pessoa.
trabalho na mesma empresa, já vai fazer 29 anos. Sirvo a Deus e aos irmãos no mesmo ministério há 22 anos, ou seja, desde que eu comecei. Então, se tem uma característica em mim, é não ser o primeiro. Eu nunca quis começar a ser o primeiro, dar o primeiro passo. Essa nunca foi uma característica minha. Mas uma característica minha é não desisto tão fácil. Não desisto tão fácil. Mais ainda agora, depois que eu tenho um Deus que peleja por mim, que eu tenho um Deus que me fortalece, que eu tenho um Deus que cuida de mim, que eu tenho um Deus que me carrega no colo, nos braços. Ele só não faz o que eu tenho que fazer. Acordar cedo, hoje nem tanto, mas no princípio muito cedo, suar bastante, trabalhar muito. Isso eu digo a minha esposa também. Essa esposa que Deus me deu, pensa numa mulher guerreira. Ela é muito mais trabalhadora do que eu, muito mais esforçada, muito mais dedicada do que eu. Ela já fez coisas que, se ela contar, alguém fala, eu não acredito. Desde fazer pão caseiro, geladinho, bombom para sair vendendo na rua, meu amigo, na porta dos comércios, porque o começo era difícil. O começo sempre é difícil, mas o fim é glorioso. O fim é glorioso. Então, por isso, não desista antes do fim. Não pare antes do fim. Não se entregue antes do fim. Então, muitas vezes o que nos falta é perseverança. O que nos falta é nos desdobrar um pouco mais. O que nos falta é arregaçar as mangas e suar um pouco mais. Jesus Cristo vai dizer que o reino dos céus é tomado à força. A salvação é pela fé. Para ser salvo, basta eu crer, entregar a minha vida a Cristo. Meu nome é escrito no livro da vida. Mas para fazer parte do reino, Jesus Cristo quer com esforço. É para os valentes, é para os que se dedicam, é para os que se esforçam. Eu não estou aqui querendo menosprezar ninguém, mas se você tem se esforçado até aqui, continua. Não para, não. Se você tem lutado até aqui, agora que não é hora de desistir. Se você chegou até aqui, está mais próximo à colheita do que quando começou. Tu, porém, vai até o fim. Então, nós precisamos carregar conosco algumas marcas. Quando Paulo fala assim, ninguém me importune, porque eu carrego comigo as marcas de Cristo, eu não acredito que ele estava falando dos açoites nas costas. Ele estava falando de algumas marcas de caráter, algumas marcas de personalidade. É algo que identifica. Então, Cristo, ele nasceu, viveu com um propósito. O propósito de Jesus Cristo sempre foi a cruz. Entre o começo do ministério e a cruz, no caminho, a Bíblia vai dizer alguns textos dele indo de uma cidade para outra. No caminho, ele operava curas, ele realizava milagres e ele ensinava o povo. Então, as curas, os milagres, as libertações não era o objetivo de Cristo, mas era a cruz. Era a cruz. Até o fim.
e ele foi fiel até o fim, até a cruz. No caminho, ele fez tudo o que ele fez. Então nós precisamos abrir a nossa visão, o nosso foco para o nosso objetivo. Nós temos um fim, nós temos um objetivo, nós temos um propósito final. E para chegar no final, no decorrer do caminho, nós vamos passar por algumas situações. E entre o ponto de partida, que é a nossa vida aqui na Terra, e o fim das coisas, nós vamos passar por alguma situação. E é ali que nós vamos pregar o Evangelho. E às vezes em silêncio, sem abrir a boca, mas mostrando o verdadeiro caráter do cristão, mostrando as marcas de Cristo, mostrando o que é o Evangelho, porque o Evangelho não é mensagem, é poder de Deus na vida daquele que crê. Mas que poder é esse? Poder de te fazer um vencedor. Tem um louvor que eu não lembro quem canta, ele começa dizendo assim, de um projeto falido. Eu era um projeto falido e estava tudo errado na minha vida. Mas Deus investiu e o poder de Deus na minha vida produziu um resultado diferente do que estava sendo semeado. Porque o Evangelho é poder de transformação, de libertação, poder de regeneração, fazer de você uma nova criatura. Uma nova criatura. Então não é poder somente de curas. Porque aquilo que eu disse ainda há pouco, o ministério de Jesus Cristo não era milagres e curas. O ministério dele sempre foi a cruz. A missão dele sempre foi a cruz. Mas entre o começo do ministério e a cruz, ele ensinou e ele realizou grandes coisas. Então nós não podemos perder o nosso foco. Nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos um objetivo, nós temos um sonho que foi gerado dentro de cada um de nós pelo próprio Deus. E os sonhos que Deus sonhou para você e contigo, Ele quer realizar na tua vida. A família, os filhos, a profissão. Então nós não podemos desistir. Porque se desistirmos, nunca vamos saborear a vitória. E vamos viver sempre desistindo. Tu, porém, permanece. Tu, porém, prossiga até o fim, até a conclusão do propósito e do projeto. Então, o que Deus tem me ensinado e tem realizado na minha vida, eu estou compartilhando com você aqui agora. Porque eu também vejo na Bíblia Paulo dizer assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então é muito fácil às vezes alguém olhar para uma pessoa que venceu, que conquistou, uma pessoa que adquiriu, e olha para ela assim e fala, você tem a obrigação de estender a mão, de ajudar. Não vou dizer que ele tem obrigação. Isso já deu treta nas redes sociais. Mas só que ninguém para e fala, como foi que você conseguiu? O que você fez para conseguir os resultados que você conseguiu? Como que você chegou até lá? Então, eu vejo que Paulo diz assim, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele estava dizendo, olha para mim. E às vezes os cristãos têm um linguajar muito esquisito, eles escutam alguém falar e repete igual papagaio. Eles têm o hábito assim, não olhe para mim, olhe para Cristo. Mas quando Paulo vai falar, ele falou, sede meus imitadores, ou seja, imite a mim. Faça como eu estou fazendo. Ele não estava se gabando, ele está fazendo algo que você pode se espelhar. E Pedro e João, quando estava subindo, ou descendo, nem sei, lá do templo, ele encontrou aquele homem paralítico
E aquela passagem todo mundo conhece, né? Não tenho pão, não tenho ouro, mas só que antes ele falou, olhe para nós. Então, quer dizer, nós precisamos ser um exemplo. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, ser exemplo dos fiéis. Então, como que eu vou dizer, não olhe para mim? Eu não posso. Só porque alguém algum dia falou isso e soou bonito, eu não posso simplesmente porque alguém falou, porque a Bíblia está cheia de exemplos aonde ela diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não pode se esconder uma lâmpada debaixo de qualquer coisa. Da mesa, ela fica em posição de destaque para que as pessoas olhem e vejam a luz. Então eu e você precisamos ser exemplos. As pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para você e se admirar. Falar, ali vai um vencedor, ali vai uma vencedora, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, ali tem alguém de sucesso, alguém que conquistou, alguém que venceu, alguém que realizou, alguém que superou. Irá muito mais longe do que eu, porque ela não perderá o tempo que eu perdi, né? Enquanto que eu demoro 20, 30 anos para aprender, para conhecer o caminho, eu posso chegar em alguém que está começando e falar, é por aqui, é assim, é desse jeito, é dessa forma que você consegue, e ele vai mais longe, porque ele foi discipulado. Então discipular não é chegar e falar, não, é ser exemplo. É poder alertar dos perigos, mas também de dar as dicas certas para que a pessoa consiga romper e vencer. Então, Deus está dizendo, tu porém, prossiga, tu porém, vai até o fim, cumpra o teu ministério, o teu propósito, o teu chamado, faça aquilo que você nasceu para fazer, e ser um exemplo para os demais, para aqueles que olharem para você, saibam que existe um Deus na tua vida, um Deus que te fez vencer. Então não é chamar glória para si, mas é entender, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, como diz os Salmos, por certo, os nossos inimigos teriam nos devorado vivos. Então se não fora o Senhor que tenha pelejado por mim, por nós, por todos nós, pela igreja, nós nem aqui estaríamos. Então nós precisamos ser um exemplo. Então alguém tem que olhar para aqueles que estão em uma posição de destaque
E às vezes as pessoas dizem assim que querer ser igual aos outros é inveja. Eu digo, não é inveja. O invejoso, ele nunca quer ser igual a outra pessoa, ele só não quer que outra pessoa seja, ela só não quer que outra pessoa não tenha. A felicidade do invejoso não é ser ou ter o que outro tem. Ele se satisfaz com o que o outro não tenha. É o bastante. Se ele não tiver, já está de bom tamanho. Se ele não for o que ele foi chamado para ser, ele já está feliz da vida. Então aquele que busca, não vou dizer ser exatamente igual, mas no sentido de ser um vencedor, de ser bem-sucedido, não há nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. E não há nada de errado em você andar com pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que venceram na vida. E o que é vencer na vida? Eu não estou falando aqui em grandes conquistas, em grandes fortunas. Eu só estou dizendo de pessoas que passaram pelo vale. Pessoas que passaram por abismos. Pessoas que superaram a adversidade. Pessoas que romperam em meio aos obstáculos. São vencedores, são guerreiros, são conquistadores, são exemplos. É isso. Então que nesta noite Deus possa te abençoar muito, mas muito mesmo. Que você possa receber no teu espírito essa palavra e tá decidido a ir até o fim, em qualquer situação. Seja no teu casamento, seja na vida profissional, na vida ministerial, em qualquer área da tua vida. Não desista, não se entregue, não volte para trás, siga em frente, vença e conquiste em nome de Jesus Cristo. Amém?